nesta quinta-feira, às 21h30, horário de Brasília. Agora vamos lá com a escalação. Gabriel, manda bala aí para a gente começar a debater a escalação do Flamengo para a partida de amanhã. Então, a provável escalação é Matheus Cunha, Wesley, Gabriel Noga, Cleiton, Ramon, Vitor Hugo, Igor Jesus, Matheus França, Thiaguinho, Verton e Mateusão, né? Muitos jogadores já habituados, como disse já o Yuri Reis, a gente tem a volta aí do Noga e do Ramon, né? Que são jogadores mais experientes. Nazário, eu acho que é um time aí bom o suficiente, né? Qualidade suficiente para vencer o Audax e o Flamengo estrear com o pé direito. É um time equilibrado com jogadores que já têm uma certa experiência, né? Diante de alguns que vão começar a pisar na brincadeira agora, né? Então, o Ayrton jogou ano passado, o Mateusão, né? O Ramon já é um cara experimentado, pode-se dizer assim, o mesmo a gente fala do Noga, né? Matheus França, e o resto da galera, né? Ainda que tenha jogado muito pouco, vai começar a sentir esse gosto, né? Então, eu acho que é um time equilibrado, nesse sentido, de alguns ter um pouco mais de experiência e outros nem tanto, mas o Carioca é um laboratório interessante, né? E os outros times, né? Os times com menos expressão, vamos dizer assim, né? Os times menores estão treinando há muito tempo, coisa e tal, e vão dar a vida, como todo ano acontece, para poder tentar alguma coisa, né? A chance de alguém ser contratado, ou o time mesmo ganhar alguma coisa para dar uma levantada na saúde financeira, né? Que é interessante, ou melhor, não é que é interessante, que é preocupante, né? Uma vez que as instituições, aí a gente volta naquela esparrela das instituições que arrecadam muito dinheiro, mas que ao mesmo tempo não ajudam os times que estão aí quase que fechando as portas. Porque alguns times agora aproveitam o Campeonato Carioca e se não tiver na Copa do Brasil, acabou o ano. Aí a rapaziada pega a pastinha, vai ser vendedor, um é motorista, o outro é pipoqueiro, nada contra, tá, gente? Mas é aquele detalhe, não é o jogador profissional que vive do futebol. Ele tem uma atividade profissional secundária porque não consegue, em função dos olhos fechados de federações estaduais, CBF, por aí vai. Mas a gente está com uma expectativa muito boa desse jogo de amanhã e que eu acredito que a molecada vai entrar em campo ciente da responsabilidade, envergando o manto sagrado. Então, isso acaba deixando eles mais tranquilos, né? Claro que tem o nervosismo da estreia, mas é muito claro para eles, né, o tamanho da responsabilidade, até em função de estarem jogando com a galera um pouco mais, não vou nem dizer mais velha, mas um pouco mais experiente em função de já terem atuado pelo time principal. A gente vai vendo aí, né? A gente já viu aí o Verton, o próprio Ramon, que chegou a sair, o Cleiton, o Noga, Matheus Cunha, o Wesley, né? Que é um lateral aí que há uma expectativa. Hoje ali, talvez os mais experientes sejam o Vitor Hugo, né? Que a gente estava falando dele, Matheus França, né? E o Mateusão, né? Mas outros vão tendo aí oportunidade. Como que você avalia essa provável escalação para amanhã, o Petit? Alguns jogadores, como você falou, né, a gente vai ter oportunidade de ficar um pouco mais perto do torcedor. O Ramon a gente conhece, fez jogo de Campeonato Brasileiro, fez um grande jogo daquele jogo lá contra o Palmeiras, que ele jogou pra caramba lá no jogo da Covid. A gente tem o Noga, que a gente já conhece. A gente vai estar mais perto do Matheus Cunha, né, que é um goleiro aí que o torcedor não conhece, mas não vê atuando em muitos jogos. Então a gente vai ter jogadores aí para a gente estar vendo, e jogadores aí que pode aí, né, ter mais oportunidade com o Vitor Pereira através desse jogo, que é o próprio Vitor Hugo, Matheus França, que são os veteranos aí desse time, né? O Mateusão, na minha opinião, dos jogadores integrados, é um jogador que menos apresentou alguma coisa aí favorável, na minha opinião. Preciso ver um pouco mais
do Mateusão, que é um jogador novo, mas eu sempre digo, Túlio, ninguém chega no Flamengo à toa. Ninguém chega no Flamengo se não tiver qualidade. Então, preciso, né? E eu acho que o torcedor também precisa ver um pouco mais do Mateusão e do Verton e do Thiaguinho aí, que são jogadores aí que a gente já conhece, mas que tem e terão poucas oportunidades no profissionais. Então, essas oportunidades, pouquinha que eles têm que aproveitar e tem que dar o máximo e conseguir fazer aí uma boa apresentação para que a gente fique sempre com uma boa impressão desses jogadores, né, Túlio? O Nazário, falando especificamente de alguns jogadores, né, a gente tem ali, eu vou destacar 2 aqui, que já tiveram experiência no profissional com grande expectativa, que é o Gabriel Noga, que está aí retornando ao Flamengo, e o Ramon, né? O Ramon, muita expectativa no futebol dele, aí ele acabou tendo ali, né, uma questão pessoal, né? E participou ali, infelizmente, de um acidente, que teve uma vítima, acabou sumindo, né? Foi emprestado, teve toda essa situação, e agora ele retorna, né? Eu queria saber de você se né, para esses 2 jogadores, que há muita expectativa, talvez possa ser a última oportunidade deles de demonstrar que tem condições de virarem opções, né, no profissional do Flamengo. O Gabriel Noga é meio complicado, porque a gente sabe na zaga o Flamengo tem muitas opções. A lateral esquerda, né, a gente tem o Felipe Luiz e o Ayrton Lucas, que o Flamengo acabou comprando, mas o Ramon poderia ser uma sombra ali, até porque a gente sabe, Felipe Luiz não vai atuar todos os jogos, né? Vai ter um revezamento com certeza na posição. O que você tem a dizer sobre esses 2 jogadores aí mais conhecidos da torcida do Flamengo? Começando pelo Noga, eu não vou nem dizer que a tarefa dele é uma tarefa inglória, né? Uma vez que ele tem 5 candidatos, né? Tem 5 peças na defesa que, vamos combinar, que acertou o pé em 2022, né? Então tem Davi Luiz, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, porra, meu irmão, Léo Pereira, né? Tá todo mundo muito bem afinadinho. A gente viu aí, né, o que aconteceu na ausência do Rodrigo Caio. A gente não sabe como que o Rodrigo Caio vai voltar, mas, em geral, quando ele volta de contusão, ele volta como se estivesse jogando há 10 anos, né? É uma característica dele. A gente não sabe como ele vai suportar essa temporada, óbvio, mas a tarefa do Noga é bem difícil, né? Porque tem uma galera na frente dele aí que está afinada e que está jogando, mas ele é um garoto que tem potencial. Então, é aquele detalhe. A gente não pode... Claro que o ano passado ele serve como um aprendizado, mas às vezes, isso acontece muito no futebol, às vezes o cara tem uma temporada fantástica e a temporada seguinte o cara não consegue entrar em campo. É impressionante. Alguns jogadores chegam no clube e não conseguem absolutamente nada, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira e por aí vai. Já o Ramon, eu acho que, embora também seja uma missão difícil, mas tem uma expectativa do seguinte, talvez, né, a gente vai ver o que vai acontecer, mas pela ordem natural, o Felipe Luiz deve ser a última temporada dele. A gente não sabe se no final desse ano ele vai conseguir renovar por mais a gente não sabe qual vai ser a negociação. Então, hoje, né, até hoje, por exemplo, a gente entende que o Ayrton Lucas, até pela movimentação que o Flamengo fez, seja o substituto direto do Felipe Luiz. Mas ter o Ramon ali na lateral esquerda é interessante, até porque a gente vai ter um calendário bem castigado esse ano, né? Vai ser bem complicado. São 7 competições, viagem, concentração, cartão amarelo, cartão vermelho, contusões, né? E por aí vai. Então, a gente precisa ter um plantel preparado, né? E que esteja pronto a qualquer momento. Então, dos 2 aí, né? Tem chance? Pô, cara, no futebol tudo é possível. Mas
pelo quantitativo, pelo posicionamento, eu acho que é menos difícil para o Ramon do que para o Noga. Mas futebol é uma caixinha de surpresa, né? Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!